Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa da série RH Blindado. Queridos, aqui nós falaremos do direito do trabalho na prática do RH, de uma forma simples, descomplicada, para que vocês, empresários e profissionais de RH de pequenas e médias empresas, gerem dentro do seu negócio uma vantagem competitiva em relação ao nosso mercado de trabalho que nós temos hoje, não é mesmo? Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso me apresentar. Meu nome é Helenilda Rufino. Eu sou advogada, especialista em direito do trabalho, mestre em direito do trabalho e eu ajudo pequenas e médias empresas a tornarem o seu RH blindado, a tornar o seu RH cada vez mais assertivo dentro da nossa legislação vigente. E o tema de hoje, meus amados, é férias. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Bom, você deve estar se perguntando, né? Doutora, ou melhor, Nilda, a minha empresa é uma empresa pequena, tem 3, 5, 9 empregados. Eu mesmo controlo as férias dos meus empregados. E quando dá, eu libero eles de férias. Ninguém fica sem férias, mas quando dá, eu libero. Não controlo os prazos. Enfim, eu vou ter algum problema com isso? Bem, queridos, eu sou obrigada a lhe falar a verdade, não é mesmo? E eu respondo que sim, você poderá ter muitos problemas futuros em decorrência do não controle da liberação, da concessão de férias do seu empregado. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou explicar de uma forma simples tudo o que você precisa saber a respeito desse tema. Vamos lá, papel e caneta na mão e mão na massa. Bem, o que é as férias juridicamente? Meus queridos, as férias, dentro da legislação que nós temos hoje na CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, nós temos a presença das férias, do direito às férias, no artigo 129 da CLT. E lá menciona-se que as férias devem ser liberadas de forma anual e o pagamento das férias, em virtude do empregado sair de férias, ele tem o direito de receber 1/3 a mais do seu salário? Não, queridos, é da sua remuneração, tá? Além disso, as férias, ela está prevista na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna, tá? Lá no artigo 7º, nos direitos sociais, nos direitos dos trabalhadores, nós temos no inciso 12 que as férias é um direito de todo trabalhador e devem ser concedidas de forma anual. Mas não é só isso, né, meus queridos? As férias, para concedê-la, para realizar o pagamento, ela precisa seguir uma série de requisitos, né? Para que você efetue aí a liberação de férias dos seus empregados da forma mais assertiva, correta possível, tá bom? Bem, você agora deve estar se perguntando por que eu gastaria o meu tempo, o meu dinheiro para prestar atenção nesse tema. Bem, meus queridos, a legislação trabalhista, ela prevê sanções em decorrência da concessão incorreta das férias dos empregados, ok? Estas sanções, meus queridos, ela traz prejuízo. Que prejuízo é esse? Financeiro, prejuízo, né? Ali impacta, traz um desajuste no seu caixa, né? Se houver ali uma reivindicação judicial em decorrência da concessão incorreta das férias do seu empregado. Até mesmo a multa administrativa aplicada pelos órgãos competentes. Quem são esses órgãos, professora Nilda? Estes órgãos são os órgãos do Ministério Público do Trabalho, ok? Os agentes, os fiscais do trabalho, eles podem tanto visitar espontaneamente a sua empresa para verificar, né, ali toda a documentação que você tem acerca dos seus empregados, como em virtude de alguma eventual denúncia de um empregado ou ex-empregado,
e também o órgão competente, os fiscais do trabalho, eles podem visitar o seu negócio. E o que nós desejamos aqui, trazendo esse conteúdo tão rico e assertivo para vocês, se assim acontecer, vocês receberão os fiscais do trabalho de portas abertas e sairão, né? E eles sairão da sua empresa também com portas abertas, ok? Bem, meus queridos, o maior benefício, além de tudo que eu já adiantei para vocês, nessa empreitada de conhecimento, é blindar e resguardar o seu negócio, para evitar esses prejuízos mencionados, né? Além disso, é necessário, ou melhor, além disso, você vai estabelecer com seu empregado uma relação juridicamente segura, tá? Com aqueles que te auxiliam no dia a dia da sua empresa. E qual a vantagem em relação ao empregado que eu vou ter regularizando ali o meu departamento de RH, doutora? Bem, o seu empregado certamente trabalhará bem mais feliz. Por quê? Porque ele terá a certeza, a confiança que ele fornece a sua força de trabalho para uma empresa que o reconhece, né? Que segue a legislação e assegura os direitos do seu empregado, tá? Consequentemente, meus queridos, aquele empregado se tornará mais produtivo. Um empregado feliz trabalha feliz, não é mesmo? Bem, agora eu não posso seguir aqui a nossa explanação a respeito das férias sem despertar em você, profissional de RH e empresários de pequenas e médias empresas, a importância da liberação do seu funcionário, do seu empregado, para o gozo ali das suas férias, né? As férias é aquele período de descanso que o empregado ele vai ter o seu salário garantido para descansar. E esse descanso, queridos, não é apenas um descanso físico, biológico, né? Mas também o seu empregado, ele irá descansar mentalmente, né? Ele vai renovar as suas energias mentais, emocionais, estreitar os laços familiares, estreitar ali a sua relação social com os seus amigos, com a sua família, né? Terá ali uma questão econômica, né? Pensando como bons cidadãos brasileiros que somos, né? Pensando na nossa economia girando, liberar o empregado de férias, você automaticamente injeta dinheiro na economia. Afinal de contas, o seu empregado ele receberá 1/3 a mais, além da antecipação da sua remuneração para sair de férias. Então, esta é a importância das férias para o empregado, tá? Além disso, queridos, nós temos que tocar num ponto que é muito relevante, que vocês precisam saber. As férias, ela é uma interrupção do contrato de trabalho. Nilda, me explica isso, pelo amor de Deus. Bem, nós temos duas possibilidades de causar, digamos ali, uma ruptura no contrato de trabalho, tá? Nós temos a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho e nós temos a possibilidade de interrupção do contrato de trabalho. No caso das férias, ela trata-se de uma interrupção no contrato de trabalho. O contrato ele é interrompido. Logo, uma vez tendo um contrato de trabalho interrompido, o empregado ele tem a percepção dos salários, ele vai receber o seu salário, porém, ele não estará trabalhando, ok? Já só em caráter de conhecimento, né? Não é o caso das férias, mas a suspensão de contrato de trabalho, ela é a ausência de pagamento para aquele empregado e a ausência de trabalho daquele empregado, tá? Mas o assunto da suspensão de contrato de trabalho fica para a nossa próxima aula, tá? Bem, além disso, queridos empregadores, você sabia que o seu empregado não tem 30 dias de férias
necessariamente, sim, as férias, os dias de repouso do empregado, ela é variável. Nilda de Deus, o que traz essa variação nas férias do empregado? A variação das férias, os dias que o empregado tem de férias varia conforme as faltas injustificadas que aquele empregado cometeu ao longo do ano aquisitivo das férias. Trocando em miúdos, tá? O empregado, ele é admitido, sua carteira de trabalho é assinada. E o que o seu RH precisa controlar? O que você, empresário, e o que você, profissional de RH, precisa controlar na sua empresa, uma vez que ela é pequena ou média, né? É necessário estar atento no período de aquisição das férias do empregado. Ou seja, aquele empregado, ele terá de trabalhar 12 meses consecutivos para que ele adquira o direito às férias. Bem, cumprido esses 12 meses consecutivos, que é o período aquisitivo do empregado, o profissional de RH, ele precisa fazer um levantamento de quantas faltas injustificadas aquele empregado cometeu ao longo desses 12 meses de período de aquisição, ok? Por exemplo, se o seu empregado faltar injustificadamente de 1 até 5 faltas ao longo desses 12 meses, ele terá direito sim aos seus 30 dias de férias. Contudo, se esse empregado estiver faltado injustificadamente de 6 a 14 dias de férias, queridos, ele não terá mais o direito aos 30 dias de férias, mas sim 24 dias de férias aquele empregado terá direito. E assim sucessivamente, tá? O empregado, ele também pode ter aumentado esse número de faltas injustificadas do ano aquisitivo, no ano aquisitivo, né, que o empregado trabalhou, essa quantidade de dias de férias, ela vai reduzindo, tá? Até chegar ao patamar de 32 dias de férias ao longo do ano do período aquisitivo, tá? Se o empregado tiver, ao longo dos 12 meses, faltado mais de 32 dias sem justificativa, tá? Sendo faltas injustificadas, ele terá 0 dias de férias. Doutor, ok, eu entendi tudo isso. Mas qual é a vantagem para mim, empresa, de fazer esse controle? A vantagem, queridos, é que você ou o seu profissional de RH, se ele não tem o domínio dessa informação, se ele não tem o domínio de como fazer os cálculos de desconto de dias de férias do seu empregado, você estará perdendo o quê? Money, dinheiro, tá? Uma vez o empregador perdendo dinheiro, automaticamente ele tem um prejuízo ali no seu caixa. Por quê? Como funciona na prática? Na prática, o RH muitas vezes deixa passar as faltas injustificadas do empregado e deixa de fazer esse controle para que, quando aquele empregado vier a tirar suas férias, ele tenha o respectivo desconto daqueles supostos 30 dias que ele teria em decorrência das faltas injustificadas. Então, se o empregado ele tem 18 dias de férias em decorrência das faltas injustificadas e por uma falha no RH ou um desconhecimento do empresário, o empresário acaba liberando o empregado 30 dias. Ocorre que você estará perdendo tempo de mão de obra na sua empresa, porque você estará liberando o empregado para tirar férias em uma quantidade de dias maior do que ele teria direito, e você estará pagando um valor que não deveria ser pago em relação às férias daquele empregado. Como assim, doutora? Bem, se o empregado ele tem 30 dias de férias, ele terá direito a 1/3 sobre
30 dias de férias sobre a sua remuneração. Agora, se o seu empregado eventualmente tiver 24 dias de férias, 18, 12 dias de férias apenas para retirar, ele vai receber este 1/3 proporcional aos dias que ele terá de gozo de férias, né? Então, o empregador, ele, uma vez se atentando, eu, profissional de RH, juntamente com o empregador, se atentando, fazendo o melhor controle dessas faltas daquele empregado, a empresa estará economizando em dinheiro e economizando em mão de obra disponível para a empresa, tá? Outro ponto muito importante a respeito das férias é a irrenunciabilidade. Queridos, a empresa, ela pode comprar até 10 dias das férias do empregado. Ótimo. Até aí, tem aí um conhecimento comum, né, da sociedade, que o empregado pode vender 10 dias. E os 30, doutora? Se eu preciso daquele empregado, se ele é a única pessoa que faz aquele trabalho, porque aquele trabalho é muito técnico e eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar. Sinto muito. Aquele empregado terá direito a vender 10 dias de férias. Ok, doutora, mas eu não vou ter nenhuma opção para que eu possa flexibilizar a quantidade de dias que o meu empregado vai estar ausente da empresa? Sim, claro que tem. Bem, o empregado, meus queridos, o empregador, na verdade, ele poderá fracionar os dias de férias daquele empregado. Como assim? Bem, o empregado, uma vez tendo ali as suas férias na proporção de 30 dias, né, o empregado poderá fracionar esse período em 3 períodos. Como assim? Vamos lá. Esse período que o empregador poderá fracionar em 3, o primeiro ponto, tá? É necessário a concordância do seu empregado. O empregado que vai até o RH para saber a respeito desse parcelamento de dias de férias, você, profissional de RH, precisa estar ciente que o empregado terá de concordar, de assinar ali a concordância do parcelamento das férias, tá? E essas férias, queridos, o que a lei permite? A lei permite que elas sejam fracionadas em até 3 períodos. E por que a legislação diz 3 períodos? 3 períodos e não 30 dias, né? Por que a legislação ela diz 3 períodos e não apenas férias? A legislação menciona períodos, queridos, justamente porque as férias não é necessariamente 30 dias consecutivos, tá? Então vamos lá, continuando. O primeiro período, o empregado, ele deve tirar os dias nunca inferiores a 14 dias de férias, tá? Então, o primeiro período de férias daquele empregado necessariamente precisa ser de, no mínimo, 14 dias, ok? Continuando aqui, o empregador pode fracionar os outros 2 períodos de férias do empregado, desde que esses outros 2 períodos não sejam inferiores a 5 dias de férias, tá? Então, qual é a regrinha? 3 períodos, posso fracionar, parcelar as férias. Ótimo. Ok, doutora, se eu posso parcelar em 3 períodos, como funciona esse parcelamento? O primeiro período ele tem que ser de, no mínimo, 14 dias. E os outros 2 períodos devem ser, no mínimo, de 5 dias, tá? Logo, o empregador não poderá negociar com o seu empregado em vender as férias, 10 dias de férias, é legal, é possível. E aí o empregador negocia com o empregado aquele empregado tirar mais 2 períodos de 10 dias. Este é um exemplo que não pode acontecer, tá? O empregado, ele terá de seguir a mesma regrinha aqui mencionada.
Se ele tem 20 dias para tirar de férias, ele terá de tirar na proporção de primeiro período 14 ou 15 dias e o segundo período 5 dias, ok? Nunca inferior a 14 dias do primeiro e nunca inferior a 5 dias do segundo período restante, certo? Bem, vamos lá. Outro ponto importante que é necessário falar com vocês. Eu preciso trazer a informação de que o aviso de férias para o seu empregado, ele deve ocorrer no mínimo 30 dias antes do início do gozo das férias. Por quê, professora? Porque assim a legislação pede, ok? Aí nós não temos muito argumentos para justificar esse motivo, apenas uma exigência legal. Uma vez dado esse aviso por e-mail, né, ou a ficha, né, do empregado para ele assinar, uma vez dado esse aviso de férias, o empregador não poderá mais cancelar férias desse empregado, tá? Então, o que eu oriento a você, profissional de RH e empresários, é que avaliem exatamente o período ideal para que você, empregador, possa liberar o seu empregado de férias, tá? Afinal de contas, quem decide, quem bate o martelo no mês que o empregado sairá de férias é o empregador, certo? Mas nada como uma relação ali aberta, transparente com o seu empregado, para que você possa negociar com ele a melhor data para ambos os lados, tá? Outro ponto, queridos, todo trabalhador, estudante de até 18 anos de idade, ele tem o direito de tirar as férias do trabalho de forma no mesmo período das férias escolares, tá? Esse é um direito daquele trabalhador estudante menor de 18 anos, certo? E um outro ponto é que eu recebo muita consulta com a seguinte questão: doutora, esse foi um caso, né, que nós fizemos um parecer jurídico do seguinte: um casal trabalhava na mesma empresa, uma empresa de segurança, né? Ambos eram chefes, líderes das câmeras de vigilância, né? De um determinado estabelecimento cuja empresa fazia ali sua vigilância remota. E o casal, eles decidiram sair de férias no mesmo mês, por motivos óbvios, né? Óbvios, ali a família queria sair num determinado período, e ao consultar o gestor, eles informaram ao gestor que ambos estariam saindo de férias em um determinado mês. Vamos por aqui, março, tá? Ambos, o marido e a esposa. E foi essa consulta que nós recebemos. Doutora, eu não posso liberar os dois funcionários no mesmo mês, porque ambos são líderes de departamento. E se um líder não estiver trabalhando e o outro líder também estiver ausente, eu não vou ter liderança. E o líder de um terceiro departamento também estará de férias no mês. Coincidiu, né, das férias serem no mesmo período. E aí o que aconteceu? Qual foi a nossa orientação? Bem, infelizmente, a empresa teve que comunicar aquele empregado, ou melhor, infelizmente para aquele casal, né? Ele teve que comunicar que não poderia ser possível a liberação dos dois funcionários em virtude de trazer ali prejuízo, né, na rotina da empresa, tá? Então, quando eu tive o feedback da empresa, esse casal acabou transferindo as suas férias para um outro mês que possibilitava ali as férias dos dois empregados, ok? Então, o que fica aqui de conhecimento para vocês? Férias de membros da família, eles podem tirar férias juntos? Podem, sim, é possível, tá? Desde que não ocasione um prejuízo na empresa, ok? Seguindo aqui, meus queridos, nós temos, recebo bastante pergunta a respeito disso, tá? Se eu, doutora, empregador, não conseguir liberar o meu empregado dentro desse prazo que a doutora explicou, né? Depois do período de 12 dias de aquisição das férias, o empregador ele tem
mais 12 meses e não 11, muitos empregados, muitos funcionários de RH, eles insistem em fazer os cálculos com 11 meses, mas o correto são 12 meses, ok? O empregador terá, então, 12 meses consecutivos a partir do período aquisitivo daquele empregado para liberá-lo de férias. Portanto, o empregado ele pode trabalhar até 24 meses sem férias. Esse é o limite, tá? Para que não haja sanção ali para a empresa. Por quê? Se você, empresário, tá, permitir que o seu RH, eventualmente ali numa falha daquela pessoa que calcula ali o período de férias do seu empregado, você, ultrapassado o período de concessão, que é o segundo ano de trabalho completo, a empresa terá de pagar em dobro essas férias do empregado, ok? Doutora, eu entendi tudo isso. Como eu vou me prevenir desse problema, tá? Bom, a melhor forma é blindar o seu RH. Como? Trazendo esse profissional da sua empresa para fazer o curso, né, para ter o conhecimento, se atualizar na legislação trabalhista, capacitá-lo, torná-lo mais eficiente, mais eficaz em relação à legislação trabalhista, né? Porque a nossa legislação trabalhista ela é muito viva, ela se movimenta o tempo todo. Então, uma semana é possível ter uma atitude, na semana seguinte pode ser que não seja mais possível, né? E nós temos essa realidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro, não é mesmo? Bem, a forma de blindar, a forma de não correr esse risco é literalmente blindar o seu profissional de RH, permitindo que ele acesse esse conhecimento e aplique ali na sua empresa, ok? E para você, empregador, que depende da comunicação do seu escritório de contabilidade a respeito da administração dos seus empregados, cuidado. Contador é uma profissão extremamente necessária, mas ele teve a sua formação para ser contador. Quando se trata de direito trabalhista, esteja sempre munido de informações oriundas de um advogado especialista em direito do trabalho. Por quê? Uma vez que o seu contador estiver te passar ou fizer um controle equivocado, quem arca com esse prejuízo, infelizmente, é a empresa, ok? Além disso, meus queridos, a empresa ela fica sujeita a pagar uma multa administrativa, tá? A multa administrativa, ela é aquela multa que não vai para o empregado. Falou-se em multa e que segue da palavrinha administrativa, essa multa vai para a União, ok? Bem, uma outra questão para finalizar, né? Uma outra questão é a respeito do pagamento das férias em atraso. Como funciona isso, doutora? Bem, o que a legislação nos ordena é que todo empregador ele deve pagar as férias do seu empregado até 2 dias antes do início do gozo das férias daquele empregado, tá? E o que ocorria, queridos? Ocorria que antes da decisão recente que acabou de sair do forno do STF, tá? Dia 5 de agosto deste ano de 2023, o STF considerou inconstitucional essa prática. Por quê? O que ocorria? Se o empregador deixasse de adiantar o pagamento das férias, né? Adiantar o pagamento de salário acrescido de 1/3 das férias, se o empregador não assim o fizesse, até 2 dias antes do início do gozo das férias daquele empregado, o empregador ele tinha que pagar as férias em dobro, tá? Então, através da ADPF 501, que foi julgada em agosto pelo STF, o ministro relator, né, ele considerou que é inconstitucional a prática do pagamento de 2
parcelas, né, do pagamento em dobro das férias que o empregado teria direito. E seria, queridos, o pagamento da remuneração, tá? Era o pagamento da remuneração, não apenas o salário. Então, como esse dispositivo legal caiu com essa decisão da Suprema Corte, né, do nosso país, o STF, tornou-se inconstitucional essa cobrança, tá? Então, nesse ponto, a empresa não é mais obrigada a pagar as férias em dobro, caso ela atrase o pagamento das verbas relacionadas às férias daquele empregado, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, queridos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestões aqui para o nosso canal, para que possamos trazer mais conteúdo de qualidade e conteúdo aplicável aí para o seu negócio, podem mandar ali nas sugestões e, por favor, entrem em contato conosco no direct e nós teremos muito prazer em falar com vocês, em auxiliar vocês a levar o seu RH ao patamar de um RH blindado, ok? Além disso, não deixem de curtir, de compartilhar com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!